Fala galera, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui em mais uma aula do nosso projeto de aulas gratuitas, semanais, sempre falando sobre energia solar. A gente está na aula Cursol semanal número 103, né? E a gente vai falar hoje a gente vai dar continuidade, né? Vai falar mais um pouquinho, mais um pedaço, mais um item importante da norma de instalações de sistemas fotovoltaicos, que é a norma NBR 16690. Então, hoje a gente vai falar sobre os aspectos de segurança, beleza? Então, te convido aqui para acompanhar comigo e a gente vai fazer a nossa norma, nossos comentários aqui sobre a norma. Então, vamos lá. Então, eu já estou aqui aberto na página que a gente vai falar, né? Então, aqui é o item 5 da norma. Posso até recuperar aqui, né, para a gente ter um pouco de contextualização. Vamos recuperar aqui o sumário, né? Aí a gente já vê um pouquinho do que a gente já falou, já viu. E deixa eu buscar aqui acho que eu consigo rolar melhor aqui assim. Vamos lá no sumário. Só para a gente ter um pouquinho de contextualização aqui, ó. Deixa eu rapidamente, depois a gente retorna para a visualização completa. Então a gente já viu a parte de escopo da norma, né, onde eu falo sobre quais as referências, quais as normas que a gente se baseou, parte de termos, definições, símbolos, abreviaturas, a parte de nomenclatura típica da norma de sistemas fotovoltaicos. Falei sobre os princípios fundamentais, também já teve uma aula específica sobre isso aqui, falando sobre as principais configurações técnicas, elétricas, esquemáticas de arranjos fotovoltaicos. E hoje a gente vai falar aqui do item 5, né, avançando mais um pouquinho, vamos falar sobre conceitos de proteção para garantir segurança, né? Vamos falar sobre proteção contra choques elétricos, contra os efeitos térmicos, né, sobreaquecimento, sobrecargas, vamos falar sobre a proteção de sobrecorrente, avançando mais um pouquinho aqui, proteção contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas, parte de proteção contra queda e falta de tensão, seccionamento e comando, efeitos da falha de isolação e isso aí. E fechamos nessa parte de efeito contra falha de isolação. Então, vamos avançar já para o nosso item 5 aqui. Então, já adianto para vocês que, como toda a estrutura da norma, esse item 5 também é totalmente baseado no item 5 da NBR 5410. Então, avançando aqui, ó, tem 4, opa, passei demais, 5, aqui, né? Então vamos tirar essa visualização aqui sem essas miniaturas e beleza. Então, como eu falei, ela é totalmente baseada na 5410, então ela segue inclusive a mesma numeração. Então o que eu tenho aqui como proteção, né, critérios de proteção para garantir segurança na 16690, eu tenho aqui também, ó, a 5410. Aqui eu já estou abrindo a norma 5410. Ó. E todos esses itens, eles são exatamente os mesmos. Né? Eu estou aqui na minha versão, ó, da 5410. Então, olha aqui, começa com o item 5.1, proteção contra choques elétricos, da mesma forma. E a introdução, e já falando sobre o princípio fundamental. E aí, a 16690, ela referencia totalmente essa parte. A grande parte dos itens ela referencia. Então, ela, vamos dizer assim, tudo que tem de conceito técnico em comum, ela vai se reportar a 5410, porque os sistemas fotovoltaicos, tanto a parte de corrente contínua como a parte de corrente alternada, a maioria das vezes eles vão se enquadrar em instalações elétricas de baixa tensão. Por isso que ela se referencia a 5410, que já trata
né, de todos os casos da baixa tensão. Algumas exceções que vão ser comentadas aqui. Então, vocês podem observar. Ó. Então, 5.1.1, introdução. Os requisitos especificados na ABNT NBR 5410 se aplicam. Ponto. Final. Então, referenciou totalmente. E o que a gente tem lá? Né? Não vamos ficar reportando tudo, porque esse não é um curso sobre a 5410. Né? Esse é um curso sobre a norma fotovoltaica. Então, o que ele traz aqui? Só para a gente, né, pegar um pouquinho aí de sair da inércia, né, pegar um pouquinho de tração. Então, ele fala que o princípio que fundamenta as medidas de proteção contra choques elétricos, né, que é esse primeiro item aqui, 5.1, choques elétricos, ela se resume em duas considerações fundamentais. Uma que as partes vivas perigosas não podem ser acessíveis e que massas ou partes condutivas metálicas que você possa, né, tocar e tomar um choque, elas não devem oferecer perigo nem em condições normais de funcionamento e nem se alguma falha as tornem acidentalmente vivas. Então, isso é uma consideração da norma 5410 e todas as medidas elas visam, elas buscam fazer isso acontecer. Tá? E aí a 16690 fala exatamente a mesma coisa, se reporta da mesma forma. Então, tudo que vem tratando aqui, né, nesse item, ela vem referenciando da mesma forma. Então, vamos avançar um pouquinho lá na 16690. Então, 5.1.2.1 também se aplica a parte de generalidade, equipotencialização e seccionamento automático da alimentação. Também é a mesma coisa. Aí, no 5.1.2.3, quando fala de isolação dupla ou reforçada, ela também se aplica, né? Fala aqui, ó, se aplica a 5410 com o seguinte complemento. Então, aqui a nossa norma fotovoltaica ela acrescenta uma frase, que é o seguinte: componentes do lado de corrente contínua do sistema fotovoltaico, como, por exemplo, os módulos, as string boxes, né, a caixa de junção, os quadros de distribuição em CC e condutores em CC, até os terminais do inversor, devem possuir isolação dupla ou reforçada, do tipo classe de isolação 2, classe 2. Então, ela estabelece que os circuitos em corrente contínua têm que ter isolação dupla, beleza? Isso faz sentido, né? Porque a gente sabe que os efeitos de choque elétrico aí, de corrente contínua, eles são mais perigosos, né? São mais graves do que em corrente alternada. Então, a gente tem esse entendimento aí de que é a necessidade de isolação dupla. Aí, avançando, ó, separação elétrica individual também é a mesma coisa. O uso da extra baixa tensão, né, que é o CELV ou PELV, né, que são os circuitos de extra baixa tensão separados ou protegidos, né, ou com algum dispositivo de proteção. Eles se aplicam da mesma forma também com o seguinte complemento. Né? Então, aqui a gente fala que é dispensado o uso de proteção básica se a tensão nominal em corrente contínua não exceder 35 volts, né, de acordo com o item DVCA da norma IEC. Então, a norma europeia, 62.477.1, ela também determina dessa forma e a gente segue, né, na nossa norma brasileira, que a gente segue também essa questão. A tensão de 35 volts é uma tensão típica de módulos aí de menor potência, né? Então, se a gente tiver um único módulo nesse nível, ou tensão de sistemas off-grid também, do lado das baterias, então a gente tem tipicamente aí abaixo desse valor. Beleza, então, seguindo aqui, proteções adicionais também se aplicam conforme a NBR 5410, aí a parte de choques elétricos também se aplica da mesma forma, proteção parcial da mesma forma. Então vamos avançando aqui, tudo que está exatamente igual, né? A parte de proteção contra efeitos térmicos também. Vamos avançando aqui e vamos focar aqui no que tiver um pouquinho diferente. Então, proteção contra sobrecorrente, aí a gente já tem aqui alguma coisa a mais, ó. Os requisitos de proteção contra sobrecorrente da 5410 devem ser acrescidos, né, pela subseção aqui de proteção para módulo fotovoltaico. Então, ele trata especificamente agora de proteção para o módulo.
Então, o que a gente destaca aqui? Sobrecorrentes em um arranjo podem ser resultado de falta à terra nos condutores do arranjo ou de corrente de curto-circuito em módulos, caixas de junção ou cabeamento, né? Na parte de interligação deles. Os módulos são uma fonte de corrente limitada, mas estão sujeitos a sobrecorrentes, pois podem ser ligados em paralelo e também a outras fontes, como por exemplo baterias. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: o módulo, tipicamente, ele é uma fonte de corrente, né? Então, ele tem um limite, a máxima corrente que ele vai fornecer é a corrente de curto-circuito dele. Não vai passar disso. Então, nesse sentido, ele é bem seguro contra curto-circuito. Porém, essa corrente ela pode ser aumentada a partir de outras fontes, né? No caso de uma bateria, no caso da própria rede elétrica, ou ela pode ser aumentada também devido à ligação de strings em paralelo, né? De outras fileiras, outros subarranjos. Então, como é o que está sendo falando aqui. Então, com relação à natureza dos circuitos, também é a mesma coisa da 5410, dispositivos de proteção, proteção contra sobrecarga também se aplica da mesma forma. Curto-circuito, também a proteção deve ser estabelecida também com todos os critérios, também se aplicam, certo? Coordenação entre a proteção contra sobrecarga e contra curto-circuito, também da mesma forma. Limitação das sobrecorrentes por meio das características da alimentação, também da mesma forma. E aí o item 5.3.8, proteção contra sobrecorrentes do módulo fotovoltaico. Então, nesse caso aqui, né, a gente, vamos olhar lá na 5410, 5.3.8, né? Provavelmente, a gente lá não vai ter esse caso específico, né? Então, vamos avançando aqui, 5.1 ainda, 5. Tá, aqui eu preciso... Preciso mudar aqui de grupo de, né, conjunto de páginas, a partir da página 60 já. Vamos aumentar aqui para melhorar o nosso zoom. Então, olha só, 5.1, 5.1, 5.2, 5.3.2, 5.3.5, 5.3.7, né? Então a gente tem ainda aqui, ó, uma relação 5.3.7, mesma coisa. Aí ele já passa aqui para 5.4, né? Não existe o 5.3.8, porque ele aqui trata especificamente proteção contra sobrecorrentes dos módulos. 5.3.9 também é específico dessa norma, porque fala das séries. 5.3.10 fala dos subarranjos. E 5.3.11 fala do dimensionamento contra sobrecorrente na parte fotovoltaica. Aqui a gente tem, né, os arranjos, as fórmulas. Então, tudo isso aqui vamos falar sobre ele. E aí depois volta a ter sincronismo de novo com a 5410, que é o item 5.4. Né, 5.4, proteção contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas, que a gente tem aqui também. Então, vamos agora falar então sobre a proteção de sobrecorrente específica, né? .3.11.8 aqui, ó. Proteção contra sobrecorrentes do módulo fotovoltaico. Então, de acordo com 5.3.9 a 5.3.13, requisitos dos fabricantes dos módulos, tá? Então, a gente tem uma relação aqui com a especificação elétrica do componente, do equipamento. Dispositivos de proteção contra sobrecorrentes para a proteção dos módulos devem ser selecionados para atuarem até 2 horas quando uma sobrecorrente de 135% da corrente nominal for aplicada. Então, olha só,
Aí tem algumas notas, né? A suportabilidade térmica ela é obtida a partir de um ensaio de 2 horas, especificado na IEC 61730. Então, de novo, referenciado à norma europeia. Esse ensaio é requerido para especificação do valor de proteção de corrente máxima, do dispositivo de proteção, né? Para proteção das séries, o uso de dispositivo de proteção, conforme especificado em 5.3.9, né, no item abaixo, está em conformidade com a suportabilidade térmica dos módulos, conforme previsto nessa norma aí que a gente acabou de falar. E a nota 3, devido à limitação natural da corrente dos módulos, os valores da corrente sobrecarga e curto-circuito são próximos. Então, a gente tem realmente uma corrente de operação normal em IMPPT muito próxima do ISC, da corrente de curto-circuito. E a sobrecorrente máxima é igual à soma das correntes de curto-circuito das séries fotovoltaicas em paralelo. Então, se a gente tem alguma série em paralelo, uma string ligada em paralelo, essa string pode servir para alimentar esse módulo que esteja em curto ou que esteja em sobrecarga. Essa corrente normalmente não é muito superior à corrente de operação das séries fotovoltaicas. Beleza, então essas notas aí falando sobre a proximidade entre os valores de curto-circuito e os valores de operação. E aí então vamos lá, dimensionamento da proteção contra sobrecorrente em uma série. Então quando eu tenho strings ligadas em paralelo, a gente tem que analisar essa expressão aqui, ó. SA é o número de strings, ligadas em paralelo. Então, número de strings em paralelo menos 1 vezes a corrente de curto-circuito do módulo vai definir qual vai ser a corrente que pode estar alimentando esse módulo numa condição de curto, numa condição de falta. Isso, né, se ela for maior ou igual do que a corrente máxima que o módulo suporta, aí a gente então tem que usar uma proteção. Então esse é um critério para avaliar se o conjunto de strings que eu tenho ali em paralelo, elas são suficientes para ultrapassar o valor máximo da corrente do módulo. Aí se for, eu vou precisar usar proteção contra sobrecorrente. Então, para proteção contra sobrecorrente no lado de corrente contínua, só pode ser utilizados dispositivos do tipo GPV. Esses fusíveis são fusíveis específicos para fotovoltaico, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma... A gente pode pegar aqui uma foto, uma imagenzinha, né? Fusível tipo GPV. Então, ó, são fusíveis para sistemas fotovoltaicos. Aqui, ó, vamos pegar algumas imagens. Então, você tem exemplos dele aí. Beleza? Fusíveis cilíndricos, ele vem com essa inscrição GPV e o valor da corrente para corrente contínua e a tensão que ele suporta. Beleza. Então, eles devem ser usados esse tipo de fusível ou disjuntores para corrente contínua, também disjuntores específicos, conforme a NBR IEC 60647-2 ou IEC 60898-2. Esses dispositivos de proteção, né, não podem ser utilizados nessa aplicação, pois não são destinados à corrente contínua. Então, os dispositivos de proteção para corrente alternada não pode ser, né, não pode fazer essa mistura aí, tem que ser específico. Quando forem utilizados disjuntores para a proteção contra a sobrecorrente, eles também podem oferecer os meios de manobra, né? Então, a gente vai ver mais à frente que são necessários chaves seccionadoras ou chaves para manobra, simplesmente para desligar o circuito. E aí, se você está com um disjuntor para fazer essa proteção contra a sobrecorrente, ele também serve como a chave seccionadora. Beleza, proteção contra a sobrecorrente em subarranjos. Né? A gente, então, tem só uma frasezinha aqui, ó. Devem ser fornecidos proteções se mais de 2 subarranjos fotovoltaicos estiverem ligados a uma única UCP. Lembrando que o CP é o
nosso inversor, ou um microinversor, ou um otimizador de potência, né? Pode ser também uma UCP. Então, é um dispositivo eletrônico que faz o condicionamento aí do sinal e da unidade de condicionamento de potência, a nomenclatura. Então, se você tem mais de dois subarranjos, então devem ser fornecidas proteções contra sobrecorrente. Aí, dimensionamento da proteção, essa sobrecorrente na série, na string fotovoltaica, quando ela for requerida, ela tem que estar, olha aqui, cada série fotovoltaica deve estar protegida por um dispositivo de proteção, que pode ser, como a gente viu, fusível do tipo GPV ou disjuntor para corrente contínua, cuja corrente nominal do dispositivo, a corrente IN, atenda simultaneamente as duas condições. Que condições são essas? Ou ele é maior do que 1,5 vezes a corrente de curto do módulo e menor que 2,4 vezes a corrente de curto-circuito do módulo, então ele está nessa faixa, entre 1,5 e 2,4. E a outra condição é que ele seja, essa corrente do dispositivo, do fusível, do disjuntor, ele seja menor ou igual à máxima corrente do módulo. O CPR, como a gente viu aqui em cima, ela aparece aqui como um critério, a máxima corrente OCPR. A gente pode, inclusive, fazer uma busca aqui, ó. Vamos ver onde mais ela aparece. Olha aqui, ó, a definição dela é isso aqui, ó, valor máximo de proteção contra a sobrecorrente do módulo. Então, ó, o valor máximo de proteção contra a sobrecorrente do módulo fotovoltaico determinado pela IEC 61730. Então, esse aqui é o valor máximo de proteção contra a sobrecorrente. Então, vamos voltar lá. Então, beleza. Ela aparece aqui e aparece aqui também, Então, essa corrente tem que ser menor do que a corrente máxima de proteção. Aí um outro critério, as séries fotovoltaicas podem ser agrupadas em paralelo sob a proteção de um único dispositivo de proteção contra a sobrecorrente, desde que atenda simultaneamente as duas condições a seguir. Então, elas podem ser agrupadas, as séries em paralelo, sob um único dispositivo, desde que a corrente nominal do dispositivo ela seja maior do que 1,5 vezes SG vezes ISC do módulo, SG, onde SG é o número de strings, número de strings aqui agrupadas em paralelo. E aí ela também tem que ser menor do que a corrente máxima de proteção do módulo menos a corrente de curto do módulo vezes o número de strings em paralelo menos 1. Ó, onde SG é o número de séries fotovoltaicas em um grupo sob a proteção de um único dispositivo de proteção contra a sobrecorrente. Então, número de séries fotovoltaicas aí ligadas em paralelo. Beleza, em algumas tecnologias de módulo, ISC do módulo é superior ao valor nominal durante as primeiras semanas ou meses de operação. Convém que o dimensionamento da proteção contra a sobrecorrente e dos cabos leve esse aumento em consideração. Então, ele está falando aqui que em algumas tecnologias de módulo, a corrente de curto ela é superior ao valor nominal durante as primeiras semanas, depois ela diminui. Então, tem que ser levado em consideração aí essa redução aí que acontece depois. Aqui a gente tem, então, alguns esquemas mostrando subarranjos, dispositivos de proteção contra a sobrecorrente de um grupo de série, o cabo do arranjo, aqui está mostrando aqui, ó, aqui embaixo de novo, dentro de uma outra, então aqui eu tenho um tracejado mostrando uma caixa de junção,
mostrando as strings que estão chegando aqui, o conjunto de strings em paralelo chegando aqui, e sob a proteção de um dispositivo, né? O cabo, e aqui chegando em uma outra string box maior aqui na frente. E aqui um outro subarranjo, nessa mesma organização. Então a gente tem aqui na legenda mostrando aqui o que está dentro de, o que é limite de um sistema ou subsistema, o que é um encapsulamento. Essa figura é um caso especial de projeto, que só é possível quando a suportabilidade à sobrecorrente de um módulo é muito maior que a sua corrente de operação normal. Essa figura é apenas um exemplo e outros dispositivos de manobra ou proteção contra a sobrecorrente podem ser necessários em outras situações, mas que por simplicidade não são mostrados nessa figura. Então, essa figura 8 aqui, né, ela mostra o exemplo de um arranjo fotovoltaico onde séries fotovoltaicas estão agrupadas sobre um único dispositivo de proteção contra a sobrecorrente, né? Então aqui a gente tem séries aqui, né, strings dos módulos agrupadas em um único dispositivo de proteção para esse conjunto aí de strings. Prosseguindo, a gente tem critérios aqui para sobrecorrente nos subarranjos, né? Então a gente falou sobre as séries, que são as strings, agora a gente vai falar sobre os subarranjos. A corrente nominal do dispositivo de proteção contra a sobrecorrente deve atender a seguinte condição: 1,25 vezes a corrente de curto-circuito desse arranjo, e a corrente nominal do dispositivo ela tem que ser maior do que isso e tem que ser menor. Opa, volta aqui. Ué, o que houve aqui? Espera aí que a gente vai voltar lá. Aqui, né? Fecha esse negócio aqui. 5.3.10. Isso, a gente está aqui. Então, então, a corrente do dispositivo ela tem que ser maior do que 1,25 vezes o total do arranjo e menor do que 2,4 vezes o total do arranjo, considerando sempre corrente de curto-circuito, ISC. Então tem que estar nessa faixa, entre 1,25 e 2,4. O fator 1,25 é usado em vez de 1,5 para séries fotovoltaicas para permitir flexibilidade no projeto. Recomenda-se tomar cuidado ao usar um fator menor em áreas onde os valores elevados de irradiância podem ocorrer com frequência, pois isso poderia causar atuações indevidas. Então, uma das grandes dificuldades, né, no projeto das proteções é que a corrente dos módulos ela é dada em função da irradiância. Então, se você tem elevados valores de irradiância, você pode ter uma corrente um pouco maior, mesmo em condições de operação normal, sem falta. Então, continuando aqui, agora sobre correntes, né? Proteção contra sobrecorrente no arranjo, somente necessária em sistemas com baterias ou com outras fontes de corrente, podendo fluir para o arranjo em condições de falta. A corrente nominal também deve atender essa mesma condição aqui, 1,25 vezes a corrente de curto do arranjo, né? Ela tem que ser maior do que esse valor e menor do que 2,4. Proteção contra sobrecorrente em sistemas conectados à bateria. Essa norma não contempla o dimensionamento da proteção das baterias e da UCP off-grid. Então, não é tratado nessa norma a parte do inversor híbrido, né, do inversor à bateria, do controlador de carga e da proteção das baterias. Dos arranjos, né, ele deve ter capacidade de interruptor de corrente maior ou igual à corrente de curto-circuito presumida proveniente da bateria. Então, o que se observa aqui é o seguinte: agora eu coloco uma fonte que não é uma fonte de corrente como os módulos, né? Então ela tem uma corrente muito grande de curto e o dispositivo ele tem que ser capaz de abrir essa corrente aí proveniente das baterias. Questão da localização do dispositivo de proteção. Quando exigido em 5.3.9 a 5.3.12, ele deve ser instalado
deve ser instalado onde os condutores da série fotovoltaica se conectam para formar os subarranjos ou arranjos fotovoltaicos nas caixas de junção. Para a proteção dos subarranjos fotovoltaicos, ele deve ser instalado onde os cabos dos subarranjos se conectam para formar o cabo do arranjo fotovoltaico na caixa de junção, e para a proteção contra a sobrecorrente do arranjo fotovoltaico, deve ser instalado onde o cabo do arranjo se conecta ao circuito de aplicação ou na própria UCP. Então, as figuras 3 a 6, figura 4 e figura 2 a 7. Vamos ver. Essa aqui já ilustra bastante, né? Mesma figura 8, a gente então tem aqui, ó, quando os cabos das séries se conectam, eu tenho uma proteção. Aí aqui eu tenho os cabos dos arranjos, né? Eu posso ter uma proteção aqui na entrada dos inversores. Então, aquelas figuras que a gente viu na aula passada. A localização dessa proteção. Aí tem algumas notas aqui, a nota 1, né? Nota 1 e 2. Localização dos dispositivos de proteção, que pode ser fusível ou disjuntor, visa proteger o sistema e o cabeamento de correntes de falta, que fluem de outros setores do arranjo e de outras fontes, como bateria. Em sistemas que incluem aterramento funcional, dispositivo de proteção contra sobrecorrentes requeridos para séries, subarranjos e arranjos devem ser instalados em todos os condutores não aterrados, ou seja, os circuitos que não estão diretamente ligados ao aterramento funcional. Em sistemas que não possuem aterramento funcional, os dispositivos de proteção contra a sobrecorrente devem ser instalados em pelo menos um dos condutores vivos. E na nota 2, é permitida que essa topologia de um único dispositivo de sobrecorrente para sistemas sem aterramento funcional, devido à detecção e alarme de uma única falta terra, além do duplo isolamento exigido para condutores em todo o circuito do arranjo. Então, a nota 1, ela fala sobre a questão da localização dos aterramentos, dos circuitos, né, que possuem aterramento funcional, e a nota 2 fala sobre, deixa eu ver aqui, permitida a topologia de um único dispositivo de sobrecorrente, exigência. Sim, a questão é permitido que você sem aterramento, né, para sistemas sem aterramentos que possuam um dispositivo de detecção de falta para a terra. Então, é isso aqui. Então, a gente tratou aqui da parte de localização do dispositivo de proteção contra a sobrecorrente, que pode ter, então, eles distribuídos aí em diversos setores, como a gente vê nas figuras 3 a 7, ou que ele pode ser concentrado em um único, desde que seja um sistema sem aterramento funcional. Proteção contra sobrecorrente e perturbações eletromagnéticas, sobretensões, né, e perturbações eletromagnéticas. Os requisitos de proteção são especificados na 5410, devem ser substituídos pelos requisitos dessa subseção. Então, aqui é um trecho também específico, que trata só da parte fotovoltaica. Então, sobre tensões induzidas por descargas atmosféricas indiretas, também faz referência aqui a 5419, deve ser consultada. Se a edificação já possui proteção contra descargas atmosféricas instalada, o sistema fotovoltaico deve ser integrado a esse tipo de proteção, né, o SPDA aí. Contra a sobretensão transitória, todos os condutores de corrente contínua devem ser instalados de modo que os cabos positivos e negativos eles estejam agrupados, evitando a criação de laço. Então, isso aqui a gente vai ver mais à frente também, no item 6.2, a forma de você fazer o layout dos cabos, a passagem dos cabos, para evitar a formação de laços, para evitar que eles funcionem como antena de captação e aumentem, né, e amplifiquem o efeito dessa sobretensão aí.
Convém que condutores longos, por exemplo, o cabo principal com mais de 50 metros, sejam sempre protegidos por um DPS, né, o dispositivo de proteção contra surtos, DPS, ou instalados em conduto metálico, ou diretamente enterrados, ou que eles possuam proteção mecânica com blindagem. Vamos aqui dar uma resumida nisso aqui também, porque eu vou falar mais sobre isso na parte de proteção contra surto SPDA mais à frente. Então, a gente tem aqui, a instalação deve ser avaliada como um todo, né, de acordo com a 5419, que é a norma de proteção contra descarga atmosférica, e as medidas implementadas quando a necessidade for definida pela análise de risco. Memorial de cálculo de análise de risco deve acompanhar o projeto, metodologia é de acordo com a IEC, ok, então a gente tem assim critérios para definição do DPS, a gente vai ver mais à frente. Tá? E aí, prevenção contra influências eletromagnéticas, referência 5410, a mesma coisa, queda e falta de tensão, mesma coisa, seccionamento e comando, mesma coisa da 5410, aí vem a proteção contra efeitos de falha de isolação, medidas de proteção devem ser aplicadas em função da presença ou não de pelo menos uma separação galvânica, que seria um transformador, dentro do inversor ou externo ao inversor, na parte de corrente alternada, presença ou não de aterramento funcional em qualquer um dos polos de corrente contínua. E quando o inversor for um inversor com separação galvânica realizado na corrente alternada, a conexão entre o inversor e o transformador não pode ser aterrada, caso o aterramento no lado em corrente contínua seja exigido. Então, a gente deve ter essas medidas de proteção aqui contra falha para terra, né? Contra curto para terra, falha de isolação, sempre que acontecer um desses casos aqui. Ou eu tiver inversor no transformador, nos inversores ou na saída do inversor, ou eu tiver aterramento funcional em algum dos polos. Proteção contra os efeitos das falhas de isolação por meio de interrupção do condutor de aterramento funcional. Se você tiver, então, um dos polos diretamente conectado ao terra, isso é, sem a existência de um aterramento através de resistor, ele deve ser equipado com um dispositivo automático de aterramento funcional. Esse dispositivo interruptor deve atuar interrompendo a conexão do aterramento funcional quando uma corrente de fuga ocorrer no arranjo. Os valores da corrente nominal do dispositivo são apresentados na tabela 1. E o dispositivo interruptor automático não pode interromper conexões à terra de peças metálicas expostas, que aí ele corresponderia ao aterramento do SPDA e da equipotencialização. Quando o dispositivo interruptor automático atuar, um alarme de falta à terra deve ser emitido, de acordo com 5.7.3.2. O dispositivo automático deve ser conectado em série com o condutor de aterramento funcional e deve ser dimensionado para máxima tensão do arranjo, capacidade de interrupção de corrente superior à máxima corrente de curto do arranjo. Aqui a gente tem a tabela, ó, corrente nominal do dispositivo interruptor. Para potência total do arranjo, de 0 a 25, ele tem que ser menor ou igual a 1, entre 25 e 50, menor ou igual a 2, menor ou igual a 3, menor ou igual a 4, menor ou igual a 5, né, com essas faixas de potência aqui. Proteção contra os efeitos de falha de isolação em arranjos fotovoltaicos nas tensões DVCB e DVCC, ver tabela E1. Então, a gente... vamos procurar essa tabela aqui só para dar uma confirmada. Então, deixa eu pegar aqui na busca. Ela tá lá no final, né? Tá, vamos pegar então assim, ó. Vou procurar ela aqui. Vou pegar aqui o final dos anexos das tabelas.
Ó, fui nela já direto. Tabela é 1. Resumo dos limites das tensões decisivas. Então, classificação da tensão decisiva, DVC, A, B e C. Então, tensão CA de pico, tensão CC média. Então, para DVCA é menor ou igual a 60. Para B, entre 60 e 120. E para C, entre maior que 120. É permitido que apresente tensão até os limites B em condições de falta por um tempo de 0,2 segundo. E os valores entre parênteses devem ser utilizados com cabeamento e componentes instalados em condições de umidade. Então a gente tem aqui alguns valores aqui menores que representam valores relacionados a tensões de, em presença de umidade. Então, essa aqui é a nossa tabela E1. Vamos voltar lá. Vou voltar lá no texto, aqui. Então vamos lá. Condição de detecção e alarme, requisitos para detecção de falta terra. Os alarmes necessários dependem do tipo de aterramento do sistema e se o inversor possui ou não isolação galvânica. Vamos direto aqui, ó, nessa tabela 2, requisitos para diferentes configurações dos sistemas fotovoltaicos. Tá? Sistema de supervisão de resistência de isolamento, medição, ação, desligar ou indicação, indicar uma falta de acordo com 5.7.3.2. Tipo de sistema, o CP não isolada, quando não tem transformador, o CP isolada, arranjo sem aterramento funcional e aqui isolada e arranjo com aterramento funcional. Então, o que ela tem que fazer, se detectar algum tipo de falha na isolação? Desligar o inversor e desconectar todos os polos do circuito de saída. Mas em todos os casos tem sempre que indicar uma falta. E aí, continuando aqui a tabela 2, sistema de supervisão da corrente residual do arranjo. Então, se você tiver uma corrente residual superior àqueles valores que a gente viu na tabela 1, ela tem que tomar algum tipo de ação dessa aqui. Desligar o UCP e desconectar o circuito, se for uma UCP não isolada, se for isolada não é necessário nenhuma ação. E se ela for uma UCP isolada e tiver aterramento funcional, ele deve ser desligado, o aterramento, ela continua autorizada a operar, indica uma falta de acordo com 5.7.3.2. Então, isso aqui são as ações de acordo com detecção de falta à terra, que é uma espécie de dispositivo DR, diferencial residual. Se a UCP atender aos requisitos da série ISC 62109 em relação à supervisão da resistência de isolamento e à supervisão da corrente residual do arranjo, não é necessária a instalação de dispositivos externos redundantes. Detecção da resistência de isolamento. Os requisitos dessa subseção sobre detecção e resposta condizem à normal da resistência de isolamento em relação à terra, visam reduzir risco de degradação do sistema de isolação. Então, de novo, para monitoramento aí dos valores mínimos de resistência de isolamento para detecção de baixa isolação. Para sistemas fotovoltaicos de menor potência, tem que ter 30 kΩ no mínimo. Aí, à medida que a potência vai aumentando, esses valores de resistência de isolamento vão também diminuindo. Recomenda-se que o valor mínimo de detecção de resistência de isolamento, sempre que possível, seja fixado em valores maiores que os mínimos dessa tabela. Um valor mais alto aumenta a segurança do sistema. Circuito de medição deve ser capaz de detectar as resistências de isolamento do arranjo em relação à terra abaixo dos limites especificados ali. Então, tem que ter um equipamento de medição adequado. A ação sobre a falta depende do tipo de inversor, conforme o seguinte: inversor isolado, a falta deve ser indicada, a operação é permitida e a indicação de falta deve ser mantida até que a resistência seja normalizada.
Para a UCP não isolada, a falta deve ser indicada também e não pode se conectar a qualquer circuito de saída aterrado, por exemplo, rede elétrica. E o dispositivo pode continuar a fazer medição, pode parar de indicar a falta e pode permitir conexão ao circuito se a resistência voltar aos valores normais. Proteção utilizando a supervisão da corrente residual. Quando requerido pela tabela 2, deve ser realizada a supervisão da corrente residual. Aqui, vamos passar direto aqui para essas considerações aqui. Ó. A detecção deve supervisionar a corrente residual, mudança brusca de acordo com os seguintes limites. Né? Corrente residual em regime, ela deve causar interrupção em até 0,3 segundos e indicar falta se um máximo de 300 mA para o inversor com potência nominal menor que 30 e potência nominal maior que 30, máximo de 10 mA por kVA. Então, vamos pegar um de 40, por exemplo, né? Um de 40. 10 vezes 40 você vai ter 400 mA e assim por diante. Então, é possível aplicar um sistema de supervisão de corrente residual em regime distribuído, por exemplo, em nível de subarranjo, ou até mesmo em subestações menores. Isso pode ser benéfico, mas é mais complicado, né? Mais difícil de se monitorar. Mudanças bruscas nessa corrente residual, a UCP deve desligar qualquer circuito de saída referenciado à terra, por exemplo, a rede elétrica, dentro de meio segundo, e indicar falta de acordo com o item 5.7.3.2, se um aumento repentino nessas correntes acontecer. E, finalmente, 5.7.3.2, alarme de falta terra. Conforme requerido no item anterior, um sistema de alarme deve ser instalado. Quando ativado, o sistema de alarme tem que continuar em operação até que o sistema seja desligado ou a falta corrigida. O alarme deve ser considerado de forma que assegure que o operador ou o proprietário do sistema fique ciente da falta. Por exemplo, o sistema de alarme pode ser um sinal visível ou audível. Um conjunto de instruções operacionais deve ser fornecido ao proprietário, explicando a necessidade e tal. E nota, muitos inversores têm detecção de falta terra e indicação na forma de luzes indicadoras. No entanto, esses alarmes não podem ser notados devido aos locais onde os inversores ficam montados. A IEC 62109 requer que inversores tenham uma indicação local e também um meio de comunicar externamente uma falta terra. Então, para os casos onde isso aqui é exigido, né, que a gente viu lá tipicamente inversores aterrados através de resistência ou com isolação galvânica, com transformadores, você precisa de um tipo de alarme desse aqui. Né? Isso é mais comum em usinas de maior porte, usinas de grande porte. Finalmente, a gente chegou aqui terminou esse item. Vou voltar aqui. A gente conseguiu falar bastante sobre a parte de proteção, principalmente a parte de proteção relacionada à segurança, tanto segurança das pessoas, segurança do equipamento, segurança específica também da parte de fotovoltaica, da parte de corrente contínua, e trouxe os aspectos aqui que não são contemplados pela 5410, que é a norma mãe dessa daí, que é a norma que traz todos os conceitos. Beleza, galera? Espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de luz, tenha trazido um pouco de entendimento, conceito. Os comentários foram feitos enquanto a gente lia, enquanto a gente refletia sobre o que traz a norma. E esse é um exercício, é um trabalho importante para aprofundamento e revisão técnica. Claro que esse vídeo, esse comentário, ele não substitui a leitura, a releitura, a consulta constante à norma. Então, eu estou sempre revisitando, eu estou sempre relendo, eu estou sempre reinterpretando a norma, até porque ela, de vez em quando, sofre atualizações, e mesmo que não sofra, a gente consegue ter visões cada vez mais profundas à medida que vai revendo. Legal? Então, espero, com esse trabalho, ter trazido um pouco mais de profissionalismo, um pouco mais de qualificação aí para o mercado, para o setor fotovoltaico. Essa é a minha intenção aí, fazendo mantendo esse canal, mantendo minhas redes sociais e mantendo essa produção de conteúdo para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, até mais!